Que vozes estamos ouvindo? Quais os sons que estamos ouvindo? Estamos ouvindo mais as vozes externas ou internas? Somos recomendados a ouvir as vozes internas. Mas muitas das vezes nós ouvimos mais as vozes externas do que a voz interna. Eu digo isso baseado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, lá no versículo número 16. Paulo ele diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E a gente muitas vezes quer dar ouvido às vozes externas. Ora, se a voz interna é a voz do Espírito, por que eu vou dar ouvido às vozes externas? Quantas vezes a nossa alma é ferida, não é verdade? Os nossos sentimentos são machucados, magoados, porque damos ouvido às vozes externas, ao invés de dar ouvido à voz interna. Porque é isso que diz o apóstolo, quando ele diz que dentro de nós tem um Espírito que Deus colocou. Paulo escreve aos Efésios, e ele diz que o Espírito é o selo de Deus em nossa vida. Ou seja, é a autenticação que somos filhos de Deus. E o Espírito, o mesmo Paulo, ele diz que ele mora dentro de nós. Ele diz que nós somos a casa do Espírito, a morada do Espírito, a habitação do Espírito. E ele está dentro de nós o tempo todo nos falando. O tempo todo falando com o nosso espírito. E o que ele fala com o nosso espírito é que somos filhos de Deus. É isso. O que ele fala, o que o Espírito Santo fala com o nosso espírito é que nós somos filhos de Deus. Mas parece que há uma dificuldade, né? Uma interferência em ouvir essa voz interna, ouvir a voz do Espírito. Me deixa dar uma dica. Todas as vezes em que as vozes externas, elas quiserem sobressaltar, quiserem externar, explicitar aquilo que te feriu, elas querem explicitar aquilo que você fez, elas querem explicitar, elas querem externar, querem divulgar aquilo que você fez que não agradou a Deus. O Espírito Santo está lá dentro dizendo: você é filho. Você é filho. Você é filho. É isso. O escritor da carta aos Hebreus, né, a Bíblia Sagrada não diz quem é, mas eu creio muito que foi Paulo, eu creio. Mas a Bíblia não diz, né? É anônimo. Mas eu creio muito que foi Paulo. Mas ele diz lá no capítulo 12 que Deus ele corrige e açoita aquele que ele toma por filho. E ele diz para quê? Ele diz, sabe por quê? Porque aquele que está sem correção é bastardo. Ele disse, mas aqueles que são corrigidos é porque tem um pai. E o escritor diz que ele corrige aos filhos para que eles estejam dentro da santidade. Entendeu? Ele se está sem correção, então é bastardo. Mas se você está corrigido, você é filho. E você precisa entender isso aí. Que Deus, ele te corrige. Deus te corrige. Corrige a mim, corrige a você. Não importa a posição, mas Deus nos corrige. Agora, a correção, ela se dá quando o Espírito Santo, ele fala com o nosso espírito. Ele vai dizer para você, vai dizer assim, olha, filho, você cometeu um erro. Filha, você cometeu um erro. Ô filho, existe uma interferência na tua alma, existe uma interferência que não deixa você se relacionar intimamente com o pai. E o pai quer te ouvir. Você colocou um bloqueio pelos teus erros, pelos teus pecados, pelos teus deslizes. Você colocou um bloqueio, assim como Isaías diz, né? 59, versículo número 2. Né? Assim como ele diz que são os pecados, as interferências que fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Então o Espírito Santo, ele vem lá e diz, olha filho, é isso aqui que está interferindo.
Ô filha, é isso aqui que está interferindo. E se eu não tomar essa providência de ouvir a voz do Espírito, aquela voz interna do Espírito, se eu não ouvir e remover tudo aquilo que interfere na minha intimidade, no meu relacionamento com Deus, sabe o que vai acontecer? Aquilo que eu falei no vídeo anterior. O que vai acontecer? É que eu vou tomando distância. Tomar distância é como se você fosse bloqueando a cada dia a voz do Espírito. Como se a cada dia você bloqueasse a ação do Espírito. Como se a cada dia você dissesse, não, eu não quero ouvir isso aí. Sabe? Jesus, ele é muito bom. Ele ama com amor extraordinário. E sabe o que a Bíblia diz? Tiago, ele diz que está faltando sabedoria? Ele diz, peça a Deus que ele dá e não te lança em rosto. Ou seja, imagina se Deus fosse lançar em rosto os perdões, né, que ele me deu. Imagina aí. Imagina se Santo, eu te perdoei por isso, eu te perdoei por isso, eu te perdoei por isso. Não, ele é pai. Ele é pai. O acusador chama-se Satanás. O acusador é o diabo, não é Deus. Deus é pai. O Espírito Santo está aqui não para nos acusar, mas para nos advertir que somos filhos. Para nos lembrar a cada instante da nossa vida, para não deixar esquecer. Por isso Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer, não apague a chama do Espírito, não apague o Espírito, né? Ou seja, não leve o Espírito a se extinguir de você. Você entende? Alegre-se com a voz do Espírito que fala dentro de você, com que as vozes que falam de fora.